Seja bem-vindo. A palavra do dia. Você sabia que Deus já parou o tempo? E há estudos científicos que comprovam isso mesmo que você ouviu. E este fenômeno incrível está relatado na Bíblia, em Josué, capítulo 10, versículo 13, mas há também registros em diversas outras civilizações, como por exemplo, os hieróglifos do Egito, que registram um dia de confusão no movimento dos astros. Os registros chineses dão conta que no tempo do sétimo imperador, o sol parou no horizonte ao entardecer, e não quis permitir a chegada da noite. Na América do Norte, tribos como os Ojibavas, Wendot, Omarras e Dogrib, possuem relatos que confirmam o dia de Josué. E também no Peru, Montesinos acusou Yupanqui Pachacuti II de ser o culpado pela grande noite em virtude dos seus pecados. No contexto bíblico, há muitos anos, após a morte de Moisés, o líder dos israelitas, um homem chamado Josué, assumiu a liderança. Os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, Canaã, e Josué era o comandante encarregado dessa missão. Em uma fase crucial da conquista de Canaã, Josué enfrentou um grande desafio. 5 reis amorreus uniram forças para lutar contra os israelitas. Uma batalha épica estava prestes a acontecer, mas Josué percebeu que o tempo estava se esgotando, e a luz do dia diminuía rapidamente. Ele precisava de mais tempo para garantir a vitória. Confiante na ajuda divina, ele fez algo extraordinário. Em meio ao calor da batalha, ele ergueu suas mãos para o céu, e dirigiu-se a Deus com uma petição ousada. Josué pediu que o sol e a lua parassem em seus lugares, prolongando o dia. E surpreendentemente, a narrativa bíblica relata que o sol e a lua obedeceram. O sol parou sobre Gibeão, e a lua sobre o vale de Aijalon, proporcionando a Josué e aos israelitas o tempo necessário para prevalecerem sobre seus inimigos. Aparentemente, uma história surreal. Porém, na década de 60, quando os Estados Unidos pretendiam colocar um homem em órbita terrestre, os astrônomos precisaram calcular todo o movimento planetário, como órbitas da Terra, da Lua, entre outros cálculos. Um erro nestes cálculos, e os astronautas ficariam perdidos no espaço por toda a eternidade. E foi justamente durante a realização destas pesquisas, que este relato bíblico começou a ser amplamente discutido, ganhando bastante relevância. Os mais avançados computadores de então, baseado no Goddard Space Flight Center da NASA, iniciaram o trabalho árduo de recalcular as órbitas planetárias. Entretanto, algo que nenhum cientista esperava aconteceu. Em todos os cálculos realizados, havia um erro, de aproximadamente 12 horas e 20 minutos. Ou seja, este tempo estava faltando no cronograma universal. A história descrita pela Bíblia foi comprovada também por uma equipe de cientistas israelenses, com o apoio de dados da NASA. 3 pesquisadores da Universidade Ben-Gurion, em Israel, publicaram um artigo afirmando a veracidade do relato. Eles ainda conseguiram encontrar a data em que a batalha aconteceu, resultando em 30 de outubro de 1207 a.C., coincidindo o ano com a época do relato bíblico. Os pesquisadores observaram também que outras histórias antigas relatam a paralisação do Sol, mas apenas o relato bíblico menciona sobre a Lua. Apesar da Bíblia citar especificamente que foi o Sol que parou seu movimento, a crença popular nos dias de hoje é que, na verdade, foi a Terra que parou de rotacionar em seu eixo. Algumas pessoas acreditam que, devido à falta de conhecimento da época, fez com que todos acreditassem que foi o Sol que parou, pois na época acreditavam que a Terra era o centro de todo o universo, e que os astros que faziam seus movimentos ao redor da Terra, que é conhecido hoje como teoria do geocentrismo. E após a chegada do heliocentrismo, teoria em que os planetas orbitam o Sol, muitos começaram a acreditar que, na verdade, foi a Terra que parou, e não o Sol. Porém, muitas pessoas também acreditam que esta revelação bíblica é literal, e que derruba a teoria do heliocentrismo, colocando a Terra novamente como o centro de toda a criação, e os astros se movimentando ao redor dela. Independente dessas teorias, o fato é que evidências apontam
que realmente o tempo parou naquele momento, e o dia, e também a noite demoraram muito mais que o normal. Isto mostra a grandiosidade de Deus, e que Ele comanda as leis da física de toda a criação.